Estão no estúdio da CNI comigo nesta tarde Tiago Caldeira, secretário de Transportes do PPI, e o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e moderador desse painel, José Carlos Martins. E online estão Ernesto Monter Flores, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Olivier Girard, sócio da Macrologística, e Cláudio Fristac, da Inter Consultoria Internacional de Negócios. Retornando às atividades do dia de hoje, para tratarmos de infraestrutura, estamos ao vivo com transmissão pelo site amazonia21.org e também pelos canais da CNI no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn, entre outras plataformas de comunicação. O Amazônia Mais 21 é uma iniciativa da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, Prefeitura Municipal de Porto Velho e Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, com a Confederação Nacional da Indústria e o Instituto Evaldo Lodge como co-realizadores. Patrocinam o fórum o Governo do Estado de Rondônia, Energia Sustentável do Brasil, concessionária da Usina Hidrelétrica de Geral, Energisa, ABDI e Sebrae. Teremos ainda mais um encontro no próximo dia 14 de outubro, onde trataremos de questões ligadas à cultura e às cidades amazônicas, antecedendo o Fórum Mundial Amazônia Mais 21, que ocorrerá entre os dias 4 e 6 de novembro, totalmente virtual e gratuito. Façam parte dessa iniciativa e venham dialogar conosco. Infraestrutura e o desenvolvimento sustentável da Amazônia, investimentos, reflexões sobre o futuro. As carências de infraestrutura da região amazônica são muitas, desde o saneamento básico, esgotamento sanitário e água tratada, logística, iluminação, conectividade, saúde, educação e outras. Uma região riquíssima, considerada a nova fronteira do desenvolvimento do país, foi esquecida por muito tempo e os resultados são vistos. Um baixo IDH, renda média muito aquém das demais regiões do país, isolamento de cidades e custos elevados pelas deficiências logísticas, redes de comunicação deficientes, falta de energia e investimentos. Como transformar a região em um curto espaço de tempo, gerar riquezas e renda, ampliar os mecanismos de proteção à floresta, atrair investimentos e aproveitar possibilidades que a floresta em pé nos apresenta? Estes são temas que o Amazônia Mais 21 procura trazer para os diálogos com o governo ou com governos, setor produtivo, academia, instituições de fomento e a sociedade civil organizada. Para dar continuidade e abertura do segundo painel, passo a palavra ao presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil e moderador desse painel, José Carlos Martins. Bom, boa tarde a todos. Estamos reiniciando agora na parte da tarde com o painel Os Desafios de Infraestrutura Básica e Tecnológica na Amazônia. Saneamento, logística e conectividade. São assuntos da maior interesse, tenho certeza que para os habitantes da Amazônia, mas principalmente para todos os brasileiros, para saber como a gente discute de uma utilização baseada na sustentabilidade, principalmente com uma infraestrutura tecnológica, uma infraestrutura que respeita o meio ambiente e tudo isso. Vamos direto à nosso painel. Eu queria convidar Olivier Girard, sócio da Macrologística, para fazer a sua intervenção inicial. Seja bem-vindo, Olivier. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar fazendo parte aí do Amazônia 21. Estamos aqui em São Paulo, um pouco longe de vocês por causa da pandemia, mas sempre abertos a discutir essa importante região do Brasil que é a Amazônia. Para quem não nos conhece, eu sou sócio de uma empresa chamada Macrologística Consultoria, que é uma empresa que já há muitos anos vem se dedicando uma boa parte do seu tempo a realizar projetos de consultoria na área de infraestrutura na Amazônia. Começamos já há mais de 10, 12 anos atrás com o projeto Norte Competitivo, que foi um projeto idealizado e realizado com o auxílio da Ação Pro Amazônia, que agrupa as 9 federações de indústrias da Amazônia Legal, mais o apoio da CNI. Esse projeto foi um projeto
que acabou nos revelando uma Amazônia pujante, uma Amazônia muito produtiva. Esse projeto, nós fizemos a avaliação de mais de 60 produtos produzidos ou consumidos na Amazônia Legal, fazendo matrizes de origem e destino, por onde caminhavam, para onde iam, e quais eram os tipos de modais que acabavam sendo utilizados, seja eles rodoviário, hidroviário, ferroviário, e também olhando todas as lacunas que existiam, os gargalos que existiam na região e o que precisava ser feito na região em termos de priorização de projetos logísticos. E é muito interessante notar que um dos projetos, um dos eixos, né, foram 9 eixos que foram definidos como prioritários para a Amazônia Legal, e um dos eixos que foi priorizado lá em 2010 foi justamente o eixo que hoje é o novo, digamos assim, a principal via que está se formando no Amazônia Legal, que é o eixo da rodovia BR-163, chegando até Miritituba, e de Miritituba indo até os portos de Santarém e Vila do Conde. Na época, em 2010, aquela região toda movimentava muito pouca carga, a BR-163 não estava finalizada, tinha filas longas e longas de problemas e gargalos com terra, de estradas de terra, pontes mal não executadas, e demorava muito tempo. E para vocês terem uma ideia, Porto de Vila do Conde, na época, em 2010, movimentava aí por volta de 100 mil toneladas de grãos por ano. Em 2019, para vocês terem um comparativo, já passou a movimentar 10,9 milhões de toneladas. Então, nós somos muito felizes de ter contribuído aí com os projetos da Amazônia Legal, justamente mostrando que esse eixo era um eixo prioritário, que chegava a reduzir aí quase 20% nos custos logísticos do transporte de grãos ali da região do Mato Grosso, do sudoeste do Pará, né, para a exportação. Então, isso fez um efeito, isso acabou atraindo grandes empresas para Miritituba, que, na verdade, na época era apenas um distrito de 5 mil habitantes da cidade de Itaituba, e que se transformou hoje num grande polo pujante de movimentação de carga hidroviária. Outra análise bem interessante que foi feita na época foi justamente demonstrar a importância do eixo da hidrovia do Madeira, né, que já era utilizada na época, mas acabou se ampliando a sua utilização, mas que ainda carece de investimentos, sobretudo na parte do acesso rodoviário. Se faz muito necessário, por exemplo, a duplicação da BR-364, para você conseguir atingir com mais eficácia, eficiência e com menor custo logístico os terminais hidroviários que estão localizados em Porto Velho, e depois dali chegar em Itacoatiara ou chegar em Santarém ou até mesmo em Vila do Conde para sua exportação. Então, nós temos trabalhado muito há muito tempo, também fizemos para Sudão uma série de estudos que estão disponíveis de planejamento estratégico de logística dos 9 estados da Amazônia Legal, demonstrando justamente a importância que existia no investimento em infraestrutura logística e priorizando alguns projetos a nível estadual que deveriam ser feitos, realizados para melhorar a situação da logística de agregação de carga, né, sobretudo o que a gente chamava dos eixos integradores, que traziam as cargas dos polos de produção até os principais eixos, como a hidrovia do Madeira ou a hidrovia do Tapajós. Uma coisa que se importa, que só para complementar um pouquinho minha entrada inicial aqui nesse fórum, é falar da importância também da Amazônia como um polo para comércio binacional. Isso é algo que talvez não se fala muito em corredores bioceânicos e em corredores que exportariam as cargas do Mato Grosso, de Rondônia, pelos portos do Peru, do Chile, para a China, mas isso a gente conseguiu comprovar através de todos os estudos que era meio inviável, porque aumentava aí de quase até 40% o custo logístico por você movimentar essa carga pelos portos do Chile ou do Peru. Mas algo que se revelou nesses estudos é a importância de a gente utilizar esses eixos de integração, né, como a rodovia ali, a transoceânica, que está passando ali, justamente passa por Porto Velho, pelo Acre, que vai ali pelo Peru até
o mercado peruano e até o mercado boliviano também, a importância da gente implementar ações para crescer o comércio bilateral com os países, nossos países vizinhos, sejam ele Peru, Bolívia, a Venezuela, apesar de todos os problemas atuais econômicos, mas todos esses países com quem a gente pode ter um maior contato, um maior crescimento do comércio exterior, e que hoje ainda muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, o grosso do nosso comércio exterior que a gente tem com o Peru, ele acaba sendo movimentado por Santos, em vez de ser movimentado justamente pela infraestrutura ali da Amazônia que é vizinha. Então, eu acho que era isso que eu tinha para conversar, para falar nesse momento inicial, e fico aí à disposição para conversar mais sobre a Amazônia, que é algo que nós temos muito interesse, que nós temos trabalhado há muito tempo em projetos, tanto com a iniciativa pública quanto a iniciativa privada. Obrigado, Olivier. Realmente, a Amazônia é apaixonante, né? Sempre que a gente fala da Amazônia, a gente está falando de um assunto que apaixona a todos. Eu queria prontamente aqui passar para o Thiago Caldeira, ele é secretário de Transportes do PPI, né, Thiago? Gostaria da tua palavra inicial aí. Obrigado, José Carlos Martins. Queria parabenizar os colegas do painel e parabenizar a CNI pela realização do evento, CNI, a Agência de Desenvolvimento de Rondônia também. Então é um prazer estar aqui. De fato, José, a Amazônia é apaixonante, né? Sempre quando a gente visita, a gente fica mais apaixonado ainda. Eu estive em Manaus, em Belém, agora começo de setembro, executando um projeto do PPI, que são os terminais pesqueiros. São concessões que foram qualificadas no PPI para buscar parceria privada, para tirar do papel os projetos que estão hoje desses terminais pesqueiros. E é impressionante a carência de infraestrutura, né? Não só para esse exemplo que eu estou dando aqui de terminal pesqueiro, mas de estradas, de hidrovia com os serviços completos. Então a lista é bem grande, né? E os projetos estão qualificados hoje no PPI, no Programa de Parcerias e Investimentos, são projetos em vista de estarem qualificados, eles são tratados como prioritários e estratégicos, né? Por todo o governo federal, por todos os entes públicos, até uma imposição por lei, né, que assim seja tratado. A carteira dos projetos que se espalham pela Amazônia é uma carteira muito grande. Então a gente tem a lista de aeroportos, por exemplo, a 6ª rodada de aeroportos agora planejada para início do ano que vem. Contempla Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Boa Vista, Manaus, Tefé, Tabatinga. Então, com a expectativa de serem contratados quase 2 bilhões de reais em investimentos apenas nessa carteira de aeroportos. Na sequência também vai ser qualificado agora na reunião de novembro, prevista para novembro deste ano, uma concessão de aeroportos pequenos, aeroportos regionais na Amazônia. Será planejada como uma das primeiras PPPs, concessões patrocinadas do governo federal. Né? Então, os estados e municípios já têm um costume de fazer concessão patrocinada. Essa seria a primeira concessão patrocinada do governo federal, a primeira ou a segunda, tem outras competindo com esse projeto, mas isso demonstra, né, essa iniciativa do governo federal em fazer essa concessão patrocinada de aeroportos pequenos, demonstra a importância que o governo federal dá para a Amazônia e para a integração, né, conectividade, integração. Então, a carteira é muito grande, a gente pode discutir aqui, responder sobre projetos específicos, né? A gente tem a Ferrogrão, já citada aqui também, também a BR-163, citada aqui pelo Olivier, a concessão da BR-63, a concessão da Ferrogrão, a concessão da BR-364, de Comodoro, Mato Grosso até Porto Velho, que é uma rodovia muito importante, citada aqui também pelo Olivier, e que
teve os estudos, né, que é uma das etapas da concessão. A primeira etapa é contratar a realização dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Os estudos tiveram início na semana passada, então já temos, já está hoje, no dia de hoje, consultorias trabalhando para termos uma licitação da concessão da BR-364, visando ali a duplicação na quase completude da rodovia, desse trecho, e também pensar o corredor, um segundo eixo do corredor Arco Norte, né, que seria o eixo da BR-364 com a hidrovia do Madeira. Então, esse projeto da concessão precisa ser pensado em conjunto com a própria hidrovia do Madeira, né, grande parte ali do fluxo é carga que passa na rodovia e depois escoada pela hidrovia do Madeira. Então, também já está em estudo uma avaliação de pré-viabilidade para se pensar quais são os serviços necessários para ter uma maior capacidade da hidrovia do Madeira, inclusive para se pensar uma possível concessão da hidrovia. Algo tem poucos casos pelo mundo de concessão de hidrovia, né? Tem que ser avaliado quais são as possibilidades de tarifação e quais os investimentos ali que precisam ser feitos exatamente, toda a questão também de licenciamento. Então, são muitos projetos que o PPI hoje, né, trabalha junto com os ministérios para destravar pela Amazônia. Podemos citar, saindo um pouco do setor de transportes, temos estudos de concessões de saneamento, né, que são de titularidade de municípios e compartilhado com os estados, e estudos já prontos, feitos para o estado, grande parte do estado do Amapá e do Acre, né, que estudos conduzidos pelo BNDES, o Banco Federal BNDES, e que precisa agora ter uma composição ali de decisões junto aos poderes locais para viabilização dessas concessões. São muito importantes também, dado a carência ali de tratamento de entrega de água potável, de coleta de esgoto, enfim. Então, são muitos projetos, também projetos que o PPI apoia por meio de, não só com a equipe própria aqui do time aqui do governo federal, mas também por meio de contratação de consultores, que o PPI apoia em estados e municípios via um fundo, que é o chamado FEP, que é um fundo de estruturação de projetos que junto com a Caixa Econômica. Então, são muitos projetos e também estou disponível aqui para a gente conversar um pouquinho sobre cada um em específico. Obrigado, José. Obrigado, Thiago. Obrigado, muito bom. Eu acho que todas essas iniciativas são convergentes, né, para a gente poder transformar a Amazônia naquilo que todo brasileiro gostaria que fosse e tudo aquilo que o mundo nos cobra. Queria passar para o Cláudio Fristac, economista da Interb, Consultoria Internacional de Negócios. Bom te ver, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado também, bom te ver, Zé Carlos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, parabenizar os organizadores, os patrocinadores por esse evento e outros eventos que eu estou entendendo que é um conjunto de eventos que dizem respeito à discussão sobre o futuro da Amazônia e particularmente a discussão sobre a Amazônia no século XXI, né, no nosso século. Eu gostaria, na verdade, de iniciar com uma pequena observação que talvez não há nenhuma região no nosso país que tenha a importância da Amazônia do ponto de vista da nossa projeção global, para o bem e para o mal, digamos assim. Nós temos que realmente, nós, enquanto brasileiros, não apenas os habitantes da Amazônia, mas nós todos brasileiros, temos que tomar muito cuidado, temos que, digamos assim, ter um processo de curadoria, como se diz hoje em dia, sobre a região. Nós temos uma obrigação cidadã em relação à região, dada a importância da região para o país e para o mundo. Então, acho que esse é um fato, e eu diria mais, eu diria que a importância da região para o mundo
que sempre foi bastante relevante, enfim, nos últimos 50, 60 anos, 100 anos, e para o Brasil é uma importância crescente. Ela é uma importância crescente por todos os motivos que todos nós sabemos aqui nessa nossa sala, seminário, reunião. Em primeiro lugar, porque a crise climática veio para ficar e é um evento de primeira grandeza, ameaçando efetivamente o futuro da humanidade. Alguns podem ser céticos, eu certamente não sou. Eu estou com 99% dos cientistas que acreditam que a crise climática que o mundo enfrenta é algo que tem que ser levado extremamente a sério, porque ameaça, em última análise, não só o nosso modo de vida, como a própria civilização. Em segundo lugar, porque a Amazônia tem um papel central em reduzir o impacto da crise climática no mundo, mas tem também um papel central para a agricultura do nosso país, para não só a agricultura, mas para o regime de águas, tanto que diz respeito à agricultura, que tem um impacto direto sobre a agricultura do sul, do sudeste, do centro-oeste, como o regime de águas que afeta diretamente o nosso modo de vida nas cidades. Isso é apenas gostaria de fazer esse preâmbulo para mostrar, pelo menos para indicar a minha percepção da importância da Amazônia, hoje e nos próximos anos e próximas décadas. Essa discussão, nesse sentido, é muito importante, ela tem que ser reproduzida, replicada, tem que ser aprofundada. A Amazônia, me parece que tem dois grandes desafios. O desafio do ponto de vista humano, ou seja, em termos de bem-estar da sociedade, bem-estar das famílias, bem-estar da população, e tem um enorme desafio também ambiental. A região, ela tem um potencial inexplorado, ou parcialmente explorado, ou parcialmente compreendido, de primeira grandeza. Primeiro, ele é um dos grandes provedores de serviços ambientais, talvez seja hoje o maior provedor, o bioma, que é o maior provedor de serviço ambiental para o planeta e para o nosso próprio país. Talvez no passado tenha sido talvez, a Mata Atlântica, enquanto bioma, mas hoje eu acredito, e muitos acreditam, que a Amazônia é o bioma central, é o determinante enquanto provedor de serviço ambiental para o nosso país, não apenas para o mundo, mas em primeiro lugar para o nosso próprio país. E necessita ser remunerado por isso. A região necessita ter o bioma e a região necessita ter os serviços ambientais corretamente valorados, número um, e corretamente remunerados. A região necessita esses recursos, que a gente já vai ver, porque tem uma demanda muito grande de áreas, de infraestruturas, etc., para o bem-estar da sua população. Então, em primeiro lugar, ela é um grande provedor de serviços ambientais, isso tem que ser reconhecido, valorado e tem que ser pago, digamos assim. Né? Segundo lugar, é a região possivelmente com a maior biodiversidade, possivelmente não, é a região com a maior biodiversidade no planeta. E nesse sentido, há um potencial, eu não vou dizer inesgotável, que todo potencial é esgotável, evidentemente, mas há um enorme potencial, ainda muito pouco explorado, no âmbito da biodiversidade. Precisamos saber como explorar de uma forma inteligente e sustentável. Terceiro, existe um outro potencial grande, pouquíssimo explorado ainda, que é o que eu vou chamar de turismo qualificado, turismo de alto valor agregado. As pessoas hoje estão se candidatando a pagar 100, 150 mil, 200 mil dólares para passar 15 minutos numa cápsula em voos suborbitais. Existe uma categoria de indivíduos, e ela é uma categoria crescente, que não, obviamente não tem sentido pagar 100 mil dólares para vir visitar a nossa Amazônia, mas certamente nós precisamos desse turismo altamente qualificado, de altíssimo valor agregado, para apoiar o desenvolvimento da região em bases sustentáveis. Então, estou apenas dando exemplo de 3 dimensões onde a região tem vantagens comparativas incontrastáveis. Quer dizer, você não tem uma outra região, você pode ter aqui e ali, as pessoas vão
enfim, vão visitar a Antártica, obviamente é um turismo altamente qualificado e caríssimo, etc. Mas eu diria que a região amazônica ela tem um conjunto de atributos que ela pode atrair investimentos em bases sustentáveis para os próximos anos e décadas, tanto como provedor de serviços ambientais, como nós explorarmos em base sustentável a biodiversidade, quanto esse turismo de valor agregado. O que se necessita? Por que nós não ainda? O que é necessário? Eu acho que o ponto de partida é que nós necessitamos de algo que tem que ser consertado, governo, sociedade, as diferentes instâncias, órgãos de controle, etc., que é um plano de médio e longo prazo para o uso sustentável dos recursos e criação de valor. Não que eu acredite que qualquer pedaço de papel vai fazer a transformação, não é isso, mas eu acredito em planejamento. Eu imagino que o Olivier também acredita em planejamento de médio e longo prazo. Não é um planejamento puramente, vamos chamar isso, técnico, alguns falariam tecnocrático, claro que tem que ter um alicerce técnico, tem que ter um embasamento técnico, mas ele tem que ser concertado com a sociedade e concertado com o governo. E por todas as razões que você necessita de um planejamento. É uma sinalização, é um processo de coordenação, ele provê informação, tem muita informação que é hoje perdida. Onde é que está essa informação? Está no setor privado, está na sociedade. Enfim, o planejamento de infraestrutura hoje, de fronteira, está onde? Está no Reino Unido, está na Nova Zelândia, está na Austrália. E como é que eles fazem? Exatamente um processo de concertação. Setor público, setor privado, sociedade. Quando a gente fala do setor público no sentido amplo, não apenas do judiciário, órgãos de controle. Nós precisamos consertar isso, digamos assim, fazer uma grande concertação para a Amazônia. Essa, de novo, é a região mais importante, pelo menos no meu entender, para o país, e talvez uma das regiões, ou talvez a região mais importante para a humanidade. Isso tem que ser reconhecido, valorado, e o ponto de partida é um planejamento de médio e longo prazo. Segundo, é uma marca que não pode ser jogada fora. A marca Amazônia, Amazonas, floresta amazônica, bioma, esse bioma é uma marca fortíssima, é uma marca que é hoje reconhecida globalmente, é uma marca que necessita ter uma exploração inteligente, tanto para o turismo sustentável, como para atrair investimentos, para atrair, inclusive, investimentos, eu não diria apenas a fundo perdido, sim, alguns investimentos talvez tenham que ser feitos, sim, exatamente a fundo perdido. Acho que perdemos o sinal do Cláudio, né? Bem, quando o Cláudio voltar, a gente passa para ele novamente. Eu queria agora, então... Voltou? Alô? Oi, Cláudio, voltou. Me desculpe não estamos se escutando. a qualidade nossa qualidade. Falando em telecomunicações, né? Sem dúvida. Então, aqui não esteja... em que momento que eu fui interrompido? Perdão. Você, Cláudio, foi interrompido na hora que você estava entrando. Nos últimos 30 segundos, um minuto aí. Ok. Eu estou adiantando, então, e daqui a pouco eu vou terminar, porque já está falando. Tá. Precisamos atrair, eu estava falando, empresas de ponta do século XXI, que são empresas dessa nova geração que se preocupam e têm interesse na Amazônia. E, finalmente, nós precisamos, e esse é o tema da nossa discussão aqui, de investimentos em infraestrutura voltadas para o bem-estar da população e a competitividade das empresas. Eu gostaria, nesse aspecto, olhar apenas uma dimensão da infraestrutura. O Olivier já falou aqui na parte de logística, que é essencial, principalmente dada a dimensão territorial e a complexidade do bioma. Eu gostaria de falar muito rapidamente, eu vou terminar, sobre a questão de saneamento básico. O saneamento básico na Amazônia reflete o drama do baixo nível, reflete e tem impacto sobre o drama dos baixos índices de desenvolvimento humano da região. São 50 empresas que prestavam e prestam serviços de saneamento básico na região.
41 públicas, 9 privadas, um índice de atendimento total de água muito baixo, de 57%, coleta de esgoto de apenas 30%, falando nas regiões, nas áreas urbanas, evidentemente. E qual é o futuro disso? Como é que nós estamos vendo isso pela frente? Nós temos um novo marco de saneamento básico. Ele foi já sancionado pelo presidente, ele pode criar, nós esperamos, estamos apostando nisso, uma pequena revolução, ou esperamos que seja uma grande revolução na área de saneamento básico. O cálculo que nós temos para a região amazônica como um todo, os estados, etc., são de 45 bilhões de reais de investimento necessários para universalizar nos próximos 13 anos. Essa é a demanda de investimentos. Esse é um investimento que vai ter um impacto direto sobre a saúde da população, o aprendizado das crianças, importante que as pessoas às vezes esquecem, estamos nesse momento até terminando um trabalho exatamente sobre esse tema, a relação de saúde, aprendizado e saneamento básico. Enfim, são 45 bilhões nos próximos 13 anos, aproximadamente um investimento da ordem de 3 a 3,5 bilhões ano. Do total de 45, já que Rondônia é um caso, 6 bilhões de reais nos próximos 13 anos para Rondônia. Há um desafio enorme, não só de universalizar, como melhorar a eficiência dos serviços e reduzir as perdas de água, que são colossais, são enormes. São muito grandes no nosso país e são muito grandes, em particular, na região amazônica. Os índices de ineficiência energética, eu sei que vai se falar de energia daqui a pouco, são enormes. Apenas um parênteses, o setor de saneamento básico é o setor econômico com maior absorção, maior carga, ou seja, ele absorve, ele consome mais energia do que qualquer outro setor econômico, por incrível que pareça. Cerca de, dados de 2 anos atrás, de 2,3% da carga total do país vai para o setor de saneamento básico. Os índices de eficiência energética são baixíssimos, porque os equipamentos são antigos, eles são mal geridos, etc. Nós temos, então, um caminho enorme de melhorar a eficiência, de reduzir as perdas de água e, mais importante de tudo, de ampliar a cobertura de tal maneira que a população possa ser bem atendida. Enfim, então nós temos, de um lado, os grandes desafios da Amazônia para o mundo e para o nosso país. Nós temos, enquanto brasileiros, essa obrigação, digamos assim, e é também uma enorme oportunidade. De outro, nós temos que ter um compromisso, evidentemente, com a população, com o bem-estar da população, com a competitividade das empresas, e aí a infraestrutura é essencial. E uma das dimensões, há muitas outras, o Olivier falou da parte logística, vamos ouvir a parte de energia, mas uma dimensão essencial é o saneamento básico. Obrigado, então, e desculpe talvez ter me estendido um pouco. Obrigado, Cláudio. Eu queria dizer o seguinte, a próxima participação, se vocês quiserem tradução em inglês, espanhol e português, é só entrar no site amazonia.org, amazonia21.org, e vocês vão ter ali as traduções simultâneas. Então, amazonia21.org, para vocês terem a tradução. Eu queria passar agora para o Ernesto Monter Flores, do BID. Boa tarde, Ernesto, seja bem-vindo ao nosso painel. Gostaria que você falasse um pouquinho da nossa Amazônia, Ernesto. Obrigado. Inicialmente, obrigado aos patrocinadores. Estamos muito envolvidos e muito animados em participar deste fórum. O meu português é meio limitado, então eu vou ter que falar em espanhol. Bom, que eu gostaria de comentar aqui. Primeiro, o meu nome é Ernesto, eu sou engenheiro ambiental e também eu estou trabalhando no Banco de Desenvolvimento, Interamericano de Desenvolvimento. E estando todo momento no setor privado e agora na gestão do setor público também, estamos desenvolvendo projetos de transporte
e também gerando iniciativas no meio de transporte com infraestrutura sustentável. O banco recentemente teve um grande esforço em aspecto de sustentabilidade, ou seja, nos seus investimentos para a infraestrutura. E, de fato, o banco ele conta com uma estruturação interna e criou uma gerência de sustentabilidade que apoia as áreas de saneamento, energia e transporte e o desenvolvimento de projetos mais sustentáveis. Eu tenho uma pequena apresentação, eu sei que vai ser um pouco rápida para que eu não fique repetindo alguns temas que já foram mencionados, e nós não estamos, eu diria que eu estou muito de acordo com o Cláudio, porque a Amazônia é um sistema único e é uma riqueza, digamos, unânima, única do Brasil, e que também essa área amazônica, ela tem toda essa riqueza em volta do mundo e que é reconhecido. E nós temos aí grandes desafios e cada desafio também tem as suas oportunidades. No próximo slide, nós temos aqui alguns desafios para essa questão de abastecimento de uma infraestrutura, e não somente na Amazônia, mas também temos uns números bastante visíveis, como o caso de que nós temos em nível anual, como que 1.300 milhões de dólares ao ano, para que fechemos essas brechas de infraestrutura até 2030. Para a América Latina e o Caribe, nós temos aí os países têm que investir entre 3,5% ou 4,5% do PIB para poder alcançar esse fechamento dessas brechas. Então, nós temos aqui os desafios. Quais são os desafios estruturais que nós temos para a Amazônia? Nós temos as altas necessidades e baixa qualidade dos serviços, baixa produtividade, altas necessidades insatisfeitas, nós temos envolvimentos crescentes da população, baixos investimentos, a mudança climática também e alguns desafios institucionais, como o caso da governança. O próximo slide, por gentileza. O que nós também tratamos de impulsionar é de que maneira se pode começar a conceder essa infraestrutura que seja mais sustentável. E para isso, nós temos aqui 3 grandes razões hipotéticas para tal. Uma seria a infraestrutura de forma como um meio a oferecer os serviços. E esse meio seria um meio de que fossem gerados serviços à comunidade. A infraestrutura também tem que ser o resultado muito adequado de um planejamento, ou seja, esses processos, eles passam a ser muito mais inclusivos e ter maior participação. No entanto, agora nós temos que incluir mecanismos inovadores para que possamos fomentar essa participação. Já não é suficientemente apresentar projetos como já era anteriormente, ao contrário, mas temos que perguntar às pessoas como que poderia ser feito, sentar com essas pessoas, ouvi-las e saber quais são as maneiras, porque nós temos agora a tecnologia a nosso favor para tal fim, e também esses vínculos, eles podem nos esclarecer dúvidas e nos conectar às pessoas e saberemos quais são os resultados que poderemos alcançar através desses diálogos, e também para inovar essa participação e essa relação com as comunidades. E o outro seria os 4 pilares de sustentabilidade, que nós já estamos familiarizados com eles, que é a parte ambiental, social, institucional e também a parte, como vocês já sabem, de investimento, que vocês já têm conhecimento. A outra evolução seria em relação a melhorar os projetos cada vez que nós temos um investimento. Quer dizer, para que possamos ter uma infraestrutura sustentável, nós temos que olhar o próximo slide. No próximo slide, o que acontece é que nós temos aqui quais são esses 4 pilares. E, de fato, nós temos que até, inclusive, passar o próximo slide para que vocês possam ver da maneira como está o valor agregado está disposto. Nessa lâmina, nós temos aqui, à medida que nós podemos tomar algum tipo de projeto como infraestrutura, nós temos aqui incorporados aspectos de mitigação da mudança climática, nós temos aqui determinados benefícios, porque nesse mesmo projeto nós podemos, então, incorporar aspectos de até a mudança climática, ou seja, entre 20, 30 ou 40 anos, esse projeto ele continue sendo de uma infraestrutura, ele seja útil ainda para a população.
E ainda nesse projeto de infraestrutura, se fez aqui algumas participações, algumas adaptações nas comunidades, nada muito além do que nós já vemos nas situações privadas e etc. Mas esse projeto, ele vai estar contradizendo um pouco do que nós consideramos como que já sustentável. Quer dizer, nós teremos aí a assistência não somente de mudanças climáticas, mas também como aspectos verdes, aspectos também de denúncias e oposição e etc. Nós temos aqui na próxima lâmina, aqui na lâmina, nós temos o que nós queremos exemplificar. Porque nós do banco, nós estamos agora tratando de identificar essas oportunidades de como fazer projetos mais sustentáveis em cada uma das etapas do ciclo do projeto. Quer dizer, na etapa de planejamento, nós temos aqui a priorização do desenho, nós temos uma espécie no banco de, na verdade, como operações a fundo perdidos, ou cooperações técnicas que normalmente utilizamos para poder apoiar os executores, e que também são gerais e estatais, e aqueles que também podem nos conceder determinadas ampliações do nosso projeto. Nós temos também a revisão desse desenho para poder ver se encontramos alguma maneira de otimizá-lo e podê-lo fazer mais eficiente, como o caso desses recursos do banco. Assim, nesse projeto, nós poderemos fazê-lo mais eficiente, porque nós do banco, nós poderemos apoiar projetos para essas ações, para que possamos obter mais participação e também podermos gerar essa redução dos custos e apresentarmos maiores ofertas. E, finalmente, nas etapas de construções e operações, nós temos aqui também um diálogo para podermos incluir a tecnologia. E que se nós passamos, por exemplo, para o próximo slide, nós temos a tecnologia para monitorar, para poder controlar os projetos. Nós temos que lembrar que nós estamos convencidos que a revolução digital, ela vem e tem que ser adotada na América Latina. Ou seja, em algumas tendências, eu acredito que a região, nós um pouco que ficamos atrás quando tratamos dessas tendências a nível mundial. Nós temos que fazer com que todos estejam nessa parte de digitalização de dados, de inteligência artificial e etc. Porque o que nós temos agora, tratando com o governo e tratamos também de apoiar esses construtores, que é o uso de um drone para poder identificar algum tipo de incidentes. Assim, há uma redução de risco, há uma transformação, onde nós temos aí alguns danos que são causados. Ali nós também podemos identificar grandes ações onde estão sendo construídas esses tipos de rodovias ou estradas, quais são as áreas onde podem ser utilizadas, e também para fazer o tipo de administração dos materiais, ou até mesmo para verificação dos materiais que estão sendo utilizados em algum tipo de material que está sendo, digamos, utilizado de forma ilegal. Aqui nós estamos também tentando ajudar a todos os nossos stakeholders para poder utilizar essas tecnologias. Se nós passamos, por exemplo, para o próximo slide, no próximo slide, também nós temos um exemplo de um sistema de informação de dados que nós desenvolvemos, em colaboração com o banco e também com outros desenvolvedores, e ali nós tivemos ali uma forma de administração de todos os dados, e eles podem nos dizer exatamente o que nós estamos apoiando, no caso da implementação do BIM, de projetos de infraestrutura, onde nós temos as áreas de desenho, onde nós temos também os dados imediatos com as áreas que estão com esses materiais, e também as áreas que estão em possível necessidade de assentamento. Nós temos aí tudo isso dentro de uma plataforma que pode ser feito alguns desenhos tridimensionais, e esses projetos nós o tratamos a partir do nosso grande esforço para os próximos anos, porque é o esforço de incorporar todos esses aspectos de tecnologia para essa administração. No próximo slide, na próxima lâmina, nós temos aí também um outro exemplo para que vocês possam visualizar essa parte de saneamento. É uma imagem de satélite, onde nós podemos identificar quais são os pontos de água dentro de um sistema de água. E esse esforço para identificar essas
esses pontos de água é um pouco, digamos, exponencialmente menor do que uma maneira tradicional. Então, a partir daí, nós temos vários exemplos, e como era também comentado, e eu também talvez esteja até sendo um pouco repetitivo, mas no banco nós estamos fazendo isso em etapas, para a redução e uso de tecnologia, porque as tecnologias, elas têm em todos os níveis, de forma para identificar quais são essas brechas, quais são as brechas para a evolução da tecnologia, para que possamos alcançar a população e aqueles usuários que, naquele momento, eles não têm acesso à internet, ou, de repente, eles não têm um telefone celular, ou, de repente, naquele momento, eles não têm acesso ao computador. Então, como que nós podemos acabar com essas brechas, para poder apoiar o desenvolvimento de infraestrutura mais completa e também mais inteligente? Se nós passamos para o próximo slide, de fato, no próximo slide nós temos aí apenas um exemplo do que nós estamos focados para essa resiliência. A vida útil das estradas é entre 20 e 50 anos, de pontes entre 30 e 75 anos. No caso dos encanamentos ou saneamento, nós temos entre 50 e 100 anos, e as represas que nós temos entre 50 e 100 anos, onde nós temos, claro, alguns clientes para apoiar esses tipos de ações, e também para verificar o desenho, para podermos ver as modificações, para podermos considerar esses cenários que podem ser avançados, porque são análises de riscos que são, digamos, mais analíticos e talvez até mesmo com dados, quais seriam os riscos que seriam melhores, que teriam que ter melhores decisões. E temos aí um slide mais, que é para o próximo slide, por gentileza. Ele tem aqui os problemas, porque sabemos que os problemas eles são de escala global. E como foi comentado, inclusive, no início da apresentação, e também como foi comentado pelo Cláudio no momento da sua exposição sobre Amazonas, nós temos aí uma grande brecha nessa infraestrutura. Essa brecha, ela também, aprofunda as outras brechas que estão em desenvolvimento, essas brechas de infraestrutura. E em algumas ocasiões, quando essas infraestruturas elas se transformam sustentáveis, nós temos que voltar a fazer um complemento, nós temos que melhorá-la, nós temos que verificar todos os detalhes, e no final do dia nós temos mais gastos. Por gentileza, a próxima lâmina. Nós teríamos aí também algumas o que nós chamamos de fazer tantos projetos na América Latina, com o apoio de tantos especialistas, e que não necessariamente nós temos que, digamos, alimentá-los 100% agora, porque há muitas das soluções que já estão aí. Nós temos, na verdade, que pensar essas atividades adicionais ou análises adicionais, ou até mesmo, digamos, que fazer alguma reinvenção do desenho, ou modificar o desenho, talvez. O que nós tratamos é de fazer novas iniciativas de novos mercados, mas isso é certo, é fato. Mas, às vezes, nós precisamos somente de uma readaptação. E o que nós precisamos é ver quais seriam aqueles que têm maior impacto, com menos recursos, e que muitas vezes pode nos trazer alguns outros bancos multilaterais para a financiação desses projetos, e muitas vezes outros associados que são aqueles que podem ser do privado, como o Bid Investing, para o projeto, como também que seja revolucionário, que possa obter pequenos negócios, como projetos que estão em estados de piloto, por exemplo, como fazer-se também essas medidas. E, obviamente, o que eu gostaria também de destacar, talvez eu tenha sido novamente muito repetitivo, mas nós temos que pensar na inovação, na questão da tecnologia, e também nós vemos isso como uma grande oportunidade para a sustentabilidade e para a melhoria de investimentos. E com isso, eu acredito que a última lâmina vai falar um pouco também sobre essa sustentabilidade dos ODS, e também eu acredito que a mensagem seria a de, quando nós fazemos infraestrutura sustentável, nós nos alinhamos a todos os compromissos internacionais que estamos buscando como metas de sustentabilidade universal. E, no mais, eu gostaria de agradecer, e eu peço desculpa por fazer a apresentação em espanhol, mas eu tentei fazê-la de forma mais fluida, porque eu não saberia falá-la em português. Muito obrigada.
Muito obrigado, Ernesto. Muito obrigado pela apresentação. Muito bom a sua participação aqui. Não se importe não, nós estamos tranquilos aqui, que nós estamos todos escutando em português. Tá? Fique tranquilo. Antes de passar agora, eu ia pedir para vocês na próxima rodada serem mais breves nas colocações de vocês, e eu queria juntar alguns pontos que são muito importantes. O primeiro deles é lógico, é óbvio que você, para criar um desenvolvimento humano, um desenvolvimento social na região amazônica, você precisa ter uma integração maior da região amazônica com o mundo e com o próprio Brasil por várias interações. E isto passa basicamente pela infraestrutura. Só que essa infraestrutura, ela sofre uma série de resistências para que ela seja implantada, seja pelo lado ambiental, seja pelo lado econômico, porque tudo isso muito que complica. E a pergunta era, que é um desafio enorme, como é que a gente faz para não perder o trem da história? O bonde da história, né? Como é que a gente faz para não perder o bonde da história quando o mundo se transforma, o mundo digitalizado, tudo isso? E aí entra uma coisa que o Ernesto falou bastante, eu aqui anotei, se tivesse que tirar uma palavra, 2 palavras dessa nossa conversa aqui, eu colocaria eficiência, né, e tecnologia. Eu acho que as duas são irmãs siamesas, e essas duas coisas são mais do que nunca na Amazônia. Na Amazônia tudo é grandioso, tudo é muito grande, né? Tudo é enorme. E sendo assim, você acaba, cada grau de eficiência que você tem sendo propagado muito. Isso é um fator básico de sustentabilidade. Cláudio, eu queria só comentar um pouquinho. Você falou do saneamento. Isso para mim é uma das coisas que não cabe na minha ideia, que nós tenhamos a maior reserva de água doce do mundo, propagada, e o saneamento é um dos piores do Brasil. É impossível, inacreditável, que as pessoas morram com problemas de saneamento num lugar com uma imensidão de água daquele tipo, e eu brinco, né? Dubai, você abre a torneira, jorra uma água limpinha ali, toda perfeita. Eu acho que esse cuidado. Então, a pergunta é a seguinte: como vencer desafios que são impostos hoje ao crescimento da infraestrutura amazônica, que faça ela, permitir ela ter essa eficiência para poder ter uma integração tanto com o mundo como com o próprio Brasil. Eu queria começar por você, Oliver, vamos fazer a mesma sequência, pedindo para que fosse o mais breve possível. Bom, eu acho que é fundamental realmente você pensar na Amazônia de uma forma mais eficiente e tecnológica. Quando a gente pensa na Amazônia, infelizmente, o que vem na cabeça são o que aconteceu recentemente aí com o problema da pandemia, com os hospitais sobrecarregados e tudo mais, e muito disso, por exemplo, que aconteceu ali em Manaus, muito é devido justamente a essa falta de saneamento que foi mencionado pelo Cláudio, pelo Ernesto e pelo Tiago. É justamente a gente ter uma população que é necessitada de uma série de infraestrutura básica, que a gente poderia dizer assim, e que hoje em dia ela acaba sendo não privilegiada por justamente ter uma série de impeditivos, né? Então, eu acho que não há motivo pela qual a gente não possa ter crescimento econômico, desenvolvimento econômico na Amazônia e não tenha sustentabilidade. Eu acho que as duas não são excludentes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de algo que se fala muito na parte de logística, que é a construção da BR-319 entre Porto Velho e Manaus. Manaus não está ligada, é uma capital com mais de 2 milhões de habitantes, e não está ligada com o restante do país através de uma rodovia. E quando você vai falar de fazer uma pavimentação da rodovia BR-319, nós temos uma série de impeditivos que nos impedem, na maior parte ambientais, mas não só ambientais, que impedem que haja essa junção, essa integração. E isso faz com que haja realmente que tudo por lá acabe custando muito mais caro, né? Você trazer todos os materiais. Então, eu acho que assim, é fundamental. E eu acho que a gente tem que sim investir bastante nessa parte de sustentabilidade e nessa parte de acesso à tecnologia para a gente conseguir justamente poder trazer desenvolvimento para o país. Só para terminar aí rapidamente, nós fizemos recentemente um projeto muito grande para o estado de Rondônia, que é o Planejamento Estratégico de Desenvolvimento do Estado,
onde a gente, junto com o apoio muito grande da Fiero, a gente tentou justamente mapear o que precisaria se fazer para trazer desenvolvimento econômico para o estado de Rondônia, trazer novas indústrias, e para trazer as novas indústrias, o que precisaria trazer em termos de energia, em termos de saneamento, em termos de telecomunicações, conectividade, que a gente falou pouco até agora, para justamente a gente poder trazer desenvolvimento. Se a gente não trouxer desenvolvimento, o que vai acabar continuando a acontecer vai ser esses desmatamentos malucos, porque as pessoas precisam viver, e se a gente não traz emprego para elas, aonde elas estão, elas vão fazer a sua forma de conseguir o sustento, que é justamente o extrativismo. Obrigado, Oliver. Eu queria passar aqui para você, Thiago, e falar nessa linha de como que o PPI vê, como é que o governo está vendo essa coisa de um planejamento macro para poder dar esse grau de eficiência na economia local para não acontecer isso que o Oliver acabou de falar. Perfeito. José, eu vou responder citando um caso concreto, tá? De um projeto que estamos conduzindo, foi qualificado no PPI para ser feita a concessão, e eu acho que reflete, que passa muito pela fala do Cláudio, do Olivier, de todos aqui, sobre a necessidade de ter planejamento, necessidade de ter, né, assim, maior eficiência na prestação da infraestrutura, enquanto isso reflete no desenvolvimento local. Tá? Eu quero falar sobre o Terminal Pesqueiro de Manaus. Tá? O Terminal Pesqueiro de Manaus é um porto, é uma área de desembarque no Rio Negro, numa área bem central de Manaus. E é o único local autorizado oficialmente para desembarque de pescado em Manaus. Então, é um local que todos os dias de 1h da manhã, José, até 5 horas, de 1h da manhã até 5 horas da manhã, é um mercado em cima do rio enorme, é um cais gigantesco, e em torno de 2.000 pessoas, quase todos os pescadores, desembarcam o seu pescado ali. E tem um comércio ali muito intenso e que opera diariamente nesse local. Tá? O local ele é operado diretamente pela administração pública, o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Pesca, mas eles não têm time, não tem quem tocar, e ele não é o business do Ministério da Agricultura operar um mercado de peixe, um cais lá em Manaus. Né? Então, a realidade é que não tem manutenção, não tem limpeza, então as condições sanitárias são muito ruins, então não tem o selo de inspeção fiscal, agropecuário, o CIF chamado, então, como consequência disso, todo o pescado que é entregue em Manaus, que são milhares de são dezenas de variedades de pescados e uma produção muito grande, ela não pode ser comercializada para fora do estado. Tá? Então não pode ser nem para fora do estado e nem exportado. Tá? Muito menos exportado, porque não tem as condições sanitárias para a entrega daquele pescado ali. Também não tem itens básicos, assim, o pescador chega lá, não tem água potável para clorada, para lavar o pescado e para fazer o processamento dele. Então, como consequência, e um calor muito grande, quem conhece Manaus sabe, o pescado ele se deteriora muito rápido, não tem gelo, então ele tem que dar uma comercialização muito rápido. E a gente verificou lá em loco, porque os estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental, o PPI, junto com a Secretaria de Pesca, está executando. A gente foi lá e verificou que, por dia, 25 toneladas são jogadas fora no rio, por dia. Então, eles chegam, tem que comercializar rápido, porque não tem como conservar aquilo, não tem gelo, não tem água, não tem refrigeração. O que não é vendido é jogado fora, naquele local ali no rio. Então, tem um impacto ambiental negativo. O óleo usado, né, pelos barcos também são jogados ali naquele próprio local ali no Rio Negro, também uma contaminação ambiental. Não tem, como não tem questões sanitárias adequadas, também o pescado tem baixo valor, porque não pode ser vendido para fora. Então, uma escassez de infraestrutura
absurda, tá? de serviços de infraestrutura, né? E a contradição é muito grande porque a União gastou em torno de 30 milhões de reais naquele terminal em 2009 e construiu um imenso galpão que seria o local para ter uma comercialização, para ter um entreposto ali, câmaras frigoríficas, tudo isso foi investido e está fechado desde 2009. Tá? No local bem do lado desse terminal pesqueiro. Então, o que aconteceu? O planejamento foi fazer uma obra, fazer um investimento e não passar para ninguém para administrar aquilo, para dar, né, para resolver o serviço. Tá? Então, nós estamos buscando a solução, pensando no resultado, pensando no serviço, que é fazer a concessão de toda essa infraestrutura, ter alguém para administrar, para conseguir os selos adequados de sanidade, enfim. Mas no começo do projeto a gente sentou com vários times e por acaso estava um pessoal do turismo que viu o potencial daquele projeto também para ter pro apelo de levar a população a visitar o local, não só a população ali da cidade, né? Porque realmente eu fui lá, eu tive uma experiência assim que foi espetacular, assim, é maravilhoso quando você vê, apesar das condições sanitárias, tudo é maravilhoso porque você vê assim a intensidade ali do comércio, da vida, da variedade da natureza, né? O peixe, o rio. Então isso imagina o potencial turístico disso. E quando a gente começou a investigar, é bem comum em outros países esse mercado pesqueiro, ele ser um centro de turístico, né? Assim, as pessoas vão lá, tem a gastronomia, tem culinária ali perto, né? Para você ter todo o conjunto ali de serviços ali Então a gente está conduzindo esse projeto e de altíssima. Ele tinha uma conotação muito de infraestrutura econômica no começo, quando chegou no PPI, agora virou econômica, social, ambiental, virou tudo, né? Então é algo que eu acho que tentando te responder, tá, José Carlos? A gente quer dar eficiência, né? É um bem público aquilo ali. Eficiência é um bem público, né? A gente vai fazer uma concessão de uso de bem público, né? E com obrigações para fornecer um serviço ali que é hoje muito carente para aquela população. Tá? Eu acho, Tiago, o Tiago, né, Cláudio, ele acabou de falar da parceria do setor público e do setor privado. Né? Vamos dizer que você tem o planejamento, o interesse do setor público aliado à eficiência de gestão do setor privado, que eu acho que isso é muito claro. Agora, Cláudio, como é que faz esse povo ir para lá, investir, e não saber que daqui a pouco alguém chega lá e breca, que tem um problema disso, daquilo, aquilo outro? Como que eu dou segurança a esse pessoal? Como é que eu levo, acho que é uma coisa importante, Cláudio, que eu queria que você tocasse, como é que a gente leva o bom capital, aquele que quer ter resultado com responsabilidade? Não aquele que muitos têm por aí, que é para fazer marketing e agregar na sua marca. Né? Como é que eu faço com que isso se transforme efetivamente num ingrediente que traça desenvolvimento e todo mundo ganhe com isso? O que o Thiago acabou de falar aqui é impressionante, mas a gente vê em tudo quanto é lugar. Eu jogo peixe no rio, 25 toneladas, eu fiz uma conta, divida aí por 250 gramas, isso alimenta quantas? 100 mil pessoas? 100 mil pessoas de alimento que poderiam ser dados para as pessoas ter proteína por dia, é jogado dentro do rio por absoluta falta de uma condição sanitária. Como é que é? Descasque esse abacaxi, Cláudio, para nós. Bem, acho que eu também comecei a fazer uma conta, sabe, Zé Carlos? Conta muito rápida. Eu estimei, posso estar errado, mas com base no que foi dito aqui, algo que se você joga no rio sob a forma de lixo, entre aspas, 15 a 20 milhões de reais anualmente. Conta muito, muito aproximada. Possivelmente mais do que isso. Isso é o que se joga fora. Enfim, Tiago, acho que esse é um exemplo espetacular e ele ilustra duas coisas, me parece. Em primeiro lugar, planejamento é fundamental, mas se nós não tivermos governança, nós não vamos para nenhum lugar. Precisamos de uma boa governança. O que você acabou de escrever é, antes de tudo, uma falha maciça de governança do investimento público. Se colocou os recursos foram colocados lá,
e nada foi feito. Não se governou corretamente esses recursos, esse investimento. Na verdade, se precisava atrair, evidentemente, operadores privados dentro de um marco regulatório minimamente razoável, enfim. E você precisa de boa gestão. Boa governança, normalmente, está associada à boa gestão. Inversamente, má gestão está associada, geralmente, à má governança. Então, eu acho que o ponto de partida é a gente pensar que, além do planejamento, como eu tinha te sugerido, planejamento de médio e longo prazo, etc., nós precisamos de boas estruturas de governança para você garantir uma gestão boa, de excelência. A região precisa disso. Agora, quando a gente fala em boa governança, existem algumas coisas por detrás. E eu acho que é isso que o Zé Carlos estava querendo, de alguma forma, me dar um empurrãozinho, né, Zé Carlos? Nós precisamos de maior segurança jurídica. Infelizmente, quando o grau de segurança jurídica é muito baixo, é muito difícil você atrair investidores que estejam olhando no médio e longo prazo de boa qualidade. Vão vir investidores que, de alguma forma, sabem manejar esse ambiente de segurança. Não é isso que nós queremos. Segundo lugar, previsibilidade regulatória. Em áreas de infraestrutura, de modo geral, e em alguns segmentos, como saneamento básico, a regulação é muito importante. Uma das razões que nós temos índices péssimos de saneamento básico no país, uma das razões, não é a única, é exatamente a má qualidade da regulação. E a outra é a fragilidade da governança das empresas públicas. Infelizmente, nas nossas contas, e essas contas são públicas, porque isso vem de dados públicos dos NIS, uma boa parte do aumento das tarifas dessas empresas estatais foram transferidas para os salários dos funcionários e não para ampliar os investimentos. No interior do novo marco regulatório aprovado esse ano, já sancionado, nós esperamos que essa situação mude, que haja mais competição no setor, que o setor privado possa entrar de uma forma um pouco mais decisiva e que os contratos sejam de melhor qualidade e que a governança dos investimentos seja também de melhor qualidade. Então, Zé Carlos, quando a gente está falando em termos de Amazônia, mas não só Amazônia, mas particularmente na Amazônia, o ponto de partida é vamos melhorar a governança dos investimentos, para, consequentemente, melhorar a qualidade da gestão. Eu acho que o exemplo que foi trazido aqui pelo Tiago é excelente. Foram feitos investimentos, os investimentos estão lá deteriorando. O básico, em certa medida, ou seja, não faltaram recursos. Tem o galpão, tem isso, tem aquilo. O que faltou? Governar melhor esses recursos, juntar as partes. E para isso não é suficiente apenas o poder público isoladamente, poder público falando do governo, o PPI. Temos que trazer o judiciário, temos que nos assegurar que está todo mundo no mesmo barco, o judiciário, os órgãos de controle, o Ministério Público, de tal maneira que seja uma licitação, nesse caso, que esteja toda redonda, que dê segurança aos investidores, estou falando de segurança jurídica, digamos assim, de tal maneira que a gente atraia investidores de primeiro nível. Quando você está falando, Tiago, eu imediatamente, o que veio à tona na minha cabeça? O mercado de peixes de Tóquio, que é uma coisa espetacular, que atrai milhões de turistas, na realidade. Estive lá, primeira coisa, você já chega sonado, com o fuso horário invertido, 1h da manhã, estava lá caminhando eu para o mercado de peixe de Tóquio. É um evento. O leilão de atum é um outro evento. Enfim, agora, sinceramente, entre o mercado de peixe de Tóquio e o mercado de peixe de Manaus, o mercado de peixe de Manaus tem uma coisa muito mais atraente pela variedade, enfim, pela biovariedade, no caso da Amazônia. Nós poderíamos ter ali um mercado de peixe que é simultaneamente algo importante para a população, atraindo turistas de todo o mundo, turismo qualificado,
de alto valor agregado, um polo gastronômico, e essa é uma forma inteligente de você criar emprego, gerar renda, atrair investimentos e fazer isso um elemento multiplicador. Ou seja, você vai a Manaus não só para ver a ópera, para ver aquela coisa espetacular do ciclo da borracha, etc., mas você vai para ver algo que é efetivamente típico da nossa Amazônia, a enorme biodiversidade, no caso do âmbito da piscicultura, tá? Coisa única no mundo, não tem muitos lugares, talvez não haja outro lugar no planeta com esse grau de diversidade. Enfim, então o que está faltando? Está faltando exatamente um concerto das autoridades com a sociedade civil, com empresários interessados, enfim, para que isso se torne realidade. Olha, Tiago, boa sorte. Eu, como cidadão, estou torcendo que a gente tenha isso como um investimento âncora da nova economia de Manaus, da nova economia da região amazônica. Isso pode se ilustrar o que pode ser feito com a boa vontade, com planejamento, com boa governança, com gestão de qualidade, atraindo grandes parceiros. Enfim, isso é apenas uma ideia que eu agora estou inspirado aí no que o Tiago falou. Cláudio, eu vou só dar quando você falou de governança, de investimento público, eu me lembro que você até nos deu a honra de fazer um trabalho a respeito de obras paralisadas no Brasil e seu impacto. Eu me lembro que lá nós temos aquelas que nós conseguimos listar, não são todas, acho que a gente conseguiu listar. Havia tido um investimento a valores de iniciais contratuais, que é 2010 até 2013, basicamente esses contratos, de 70 bilhões de reais, faltavam 40 bilhões para terminar, tudo isso está ao tempo, deteriorando e não trazendo resultado para a sociedade. Como teria sido muito melhor termos feito menos e botado para operar e botado para fazer a operação que o Tiago acabou de citar aqui. Eu acho que é muito exemplo de Brasil que a gente precisa corrigir. Eu queria passar para o Ernesto e dizer o seguinte, Ernesto, essas coisas que a gente está provocando, eu acho que o Oliver falou da experiência dele, o Tiago falou do mercado do peixe, o Cláudio falou numa coisa muito interessante, que é a segurança jurídica. Queria te provocar como experiências de fora poderiam nos trazer informações, nos ajudar de como vencer para que a gente pudesse ter um caminho melhor na condução desses problemas, tá, Ernesto? Talvez eu gostaria de compartilhar uma experiência que o banco achou muito exitosa na amplificação do Canal do Panamá. O Canal do Panamá, faz 20 e poucos anos, começou a ter problemas de disponibilidade de água. O resto da bacia estava desmatada e a água ia diretamente para o lago. E tinha tanta água que tinham que abrir as comportas. Durante a época da seca, o lago que tinha que armazenar essa água não tinha água suficiente e o Canal do Panamá tinha que limitar o acesso dos barcos, pelo peso dos barcos. Então, no futuro, isso era visto como uma condição muito difícil para o Canal do Panamá. E uma das soluções técnicas era, vamos fazer outra represa? Foram ao banco e tudo, e a solução que o banco deu foi, por que não? Melhor cuidamos da bacia, não? E o cliente falava, não, é que a bacia são milhares e milhares de hectares que tem milhares de pessoas e centenas de atividades econômicas, centenas de problemas, e não é nossa jurisdição. Então, a experiência foi que nós apoiamos, fizemos um programa de longo prazo para tratar da bacia e começou como um programa de títulos de terras para ganhar a confiança das pessoas, para dar certa segurança judicial, como dizia Cláudio, para o que poderia ser, E esse programa deu a oportunidade de fazer com que as pessoas fossem conhecidas, e todas essas consultas começaram a ser feitas para ver que outro tipo de atividades adicionais poderiam ser feitas ali na bacia. Porque se há um agricultor na bacia e de repente dizem você não pode continuar ali semeando sua terra porque a água é necessária para o Canal do Panamá, e aí o agricultor vai falar, ué, isso não é minha culpa. Então, foram criadas mesas de trabalho,
falado com pessoas de agrônomos, pessoas do mercado e falando de outras atividades que poderiam ser mais rentáveis para as pessoas que habitavam ali naquela área, e aspectos de capacitação, apoio para os aquedutos, um pouco de infraestrutura básica, mais água e saneamento, melhorar alguns caminhos rurais, etc. Depois, com o setor privado, eles começaram a estruturar de bônus de carbonos, né? E o setor privado colocava uma parte, a empresa do Canal do Panamá colocava outra parte. O agricultor não podia esperar 10 anos para ter isso, né? Ele queria dinheiro em 6 meses. Então, foi feito todo um esquema financeiro um pouco complexo, mas funcionou. E depois de 7, 8, 10 anos, a bacia começou a ser florestada novamente, tinha mais atividades econômicas e coisas que nunca foram feitas. O turismo, trato de abelhas, o gado mais controlado. Era incrível como o apoio técnico, um agricultor, o que era feito com ele. Isso, às vezes, ninguém pensa que essas pessoas têm um conhecimento ancestral de tudo que está fazendo na sua vida. E a alimentação... Bom, o que eu queria falar um pouco era, com toda essa parte de colaboração interinstitucional de diferentes agências, diferentes organismos, pensar um pouco a longo prazo e planejar. No final do dia, não foi necessário fazer outra represa, não foi necessário tirar milhares de pessoas, né? E os custos foram menores do que ter que fazer todas essas obras de investimentos e tirar água de uma bacia para outra. Obviamente, não foi possível fazer em um ano, né? São coisas que levam muito tempo, provavelmente uma década, mas essa foi a base que deu a oportunidade para que o canal se expandisse. Não? E no canal também inclui a circulação de água, né? Novas tecnologias e tudo mais. Então, acredito que isso é um dos exemplos que queremos contar, porque traz um pouco de tudo, né? Traz um pouco de a questão cidadã, fortalecimento institucional, educação, fortalecimento, novas tecnologias. E se a gente planificar e tiver a paciência de ver sendo realizado, isso muda tudo. E a economia, no investimento dos recursos, é incrível. Então, era algo que eu gostaria de comentar como experiência de outros projetos. Muito obrigada. Eu queria voltar para o Oliver e fazer uma pergunta específica para você, Oliver, e voltar a um assunto. Como que a gente põe para andar, principalmente esses projetos de logística, né? Que a gente tem uma série deles ali, que a iniciativa privada, a gente sabe tudo que foi feito em termos de hidrovia já, porque a gente fala Amazônia, de novo, a Amazônia é tão grande que tem tanta situação diversa, né? Que vamos dizer, a gente tem ali toda a hidrovia que sai aqui do Mato Grosso, que sai de Rondônia, tudo aquilo ali. Então, eu queria te provocar, o que a gente precisa fazer, saindo um pouco da caixinha, levando um pouco mais longe, sendo ousado mesmo, porque o momento exige rapidez, exige eficiência, exige resultado. O que você acha que deveria ser feito para que a gente pegue o brasileiro e o mundo como parceiros nossos para fazer isso andar? Olha, vamos lá, você que conhece tanto a respeito disso. Bom, eu acho que nós já estamos fazendo bastante coisa. Quer dizer, eu tenho que falar e até parabenizar o Thiago e a equipe do governo federal, porque nesses últimos, digamos assim, 2, 3 anos, a gente evoluiu bastante, tanto em termos de logística ferroviária, a quantidade de ferrovias que nós estamos construindo ou prestes a construir é muito grande, muito maior do que foi nos últimos 30 anos, e isso com certeza já é uma grande vitória. Mas também nós precisamos passar também, em alguns casos, tentar passar alguns problemas que a gente está enfrentando na execução desses projetos. Por quê? Nós temos, com certeza, uma coisa que até eu queria falar, nós temos uma Amazônia que é maravilhosa, com certeza, com uma riqueza ambiental enorme, mas o que a gente tem enfrentado aqui, em termos, por exemplo, de resistências
ambientais para a construção de algumas infraestruturas, acaba fazendo com que a gente tenha no Brasil uma infraestrutura de terceiro mundo querendo se transformar em algo melhor, em algo primeiro mundo, mas com restrições de primeiro mundo, restrições ambientais de primeiro mundo. Nós temos algumas restrições que nem na Europa e nos Estados Unidos a gente tem, você encontra. Agora aqui no Brasil você acaba encontrando. E isso acaba bloqueando muito. Nós temos também que tentar agilizar a parte de judicialização, ou seja, nós acabamos tendo uma insegurança jurídica muito grande, porque você faz um projeto, o governo, por exemplo, monta um estudo, monta um projeto e tudo mais, e acaba sendo bloqueado muitas vezes, e durante anos, por alguma desavença, algum problema da ordem jurídica, se a gente pode dizer isso. Então, isso, de fato, tem atrapalhado, tanto a parte jurídica, a segurança jurídica, como a segurança ambiental, tem atrapalhado um pouco o desenvolvimento dos estudos. Mas a gente já tem visto que tem alguma coisa andando, quer dizer, para você ter um exemplo, eu mencionei agora há pouco a hidrovia ali do Tapajós, né, e a BR-163. Bom, nós mostramos para vários dos nossos clientes que a hidrovia do Miritituba, a hidrovia do Tapajós e a saída pelo Miritituba era de fato muito mais interessante economicamente e fisicamente. E essas empresas privadas, elas começaram a investiram pesado em terminais, em a gente chama de ETCs, né, estações de transbordo de cargas lá em Miritituba, e em terminais portuários em Vila do Conde, em Santarém, Itacoatiara. Mas do outro lado, a gente teve esse mesmo... o que foi feito de investimento privado não conseguiu obter a mesma velocidade do lado público. Nós ficamos quanto tempo esperando que a BR-163 fosse pavimentada? E depois que ela foi pavimentada, está demorando também para a gente ter até uma concessão porque dessa BR-163, porque ela, na verdade, foi construída ao longo de vários anos e a manutenção tem sido muito pequena, muito não vou dizer mal feita, mas muito uma manutenção que custa caro, e porque nós estamos num ambiente de floresta amazônica com alto volume de chuvas e um grande volume de passagem de caminhões e grãos pesados num sentido e de fertilizantes no outro, e a gente acaba não tendo, de repente, uma concessionária que pudesse fazer essa manutenção e melhorasse, ou pelo menos deixasse numa condição ideal. A gente vê também um outro caso, que é a BR-319. Há quanto tempo que a gente fala na BR-319? 20 anos, 30 anos que se fala de pavimentar a BR-319, e aí fica aquele bloqueio de 400 quilômetros no meio que não sai do papel. Quer dizer, a gente dá tenta responder todas as dúvidas na parte ambiental e o projeto não consegue sair do papel. Não é fácil, eu concordo que não é fácil. Eu acho que se você der como chama, o empurrão, o que eu acho que o governo, a parte pública tem que fazer é não atrapalhar, né? Porque o setor privado tem investido e tem investido muito bem em desenvolver a infraestrutura. Agora, muita parte da infraestrutura depende de um empurrão do setor público. Nós precisamos garantir que esse empurrão seja feito. Eu de novo, parabenizo aí ao pessoal do PPI, o pessoal do governo, Ministério da Infraestrutura, sobretudo na pessoa do ministro Tarcísio, que realmente está fazendo um trabalho excelente nesses últimos 2 anos aí, quase 2 anos e meio que ele está aí no cargo, acho que até menos que isso, e ele está fazendo um trabalho excelente, realmente está mudando a forma como a gente está vendo a infraestrutura, não só na Amazônia, mas no Brasil como um todo. Vamos tentar ver se a gente consegue dar uma acelerada em alguns projetos que são, digamos assim, fundamentais para o Brasil, e entre eles eu citaria para a Amazônia, né, eu citaria a Ferrogrão, que eu acho que é fundamental a gente fazer essa ferrovia sair do papel. A BR-319 também é outro eixo logístico fundamental. Algo que a gente não tem falado muito, mas, por exemplo, a parte, saindo um pouco de logística, passando um pouco na parte de infraestrutura energética, nós temos um estado do país que está totalmente isolado com as termoelétricas porque não tem acesso a um linhão, o linhão não chega, que é o estado de Roraima.
nós temos uma grande reserva indígena entre Manaus e Boa Vista, que faz com que haja, primeiro, o impedimento de passagem de linhas de transmissão, e aí acaba fazendo o quê? Um gasto excessivo em termoelétricas, com tudo que a termoelétrica tem de ruim em termos ambientais, né? E nós temos também a impossibilidade de passagem de caminhões com carga em praticamente metade do tempo, porque a partir das 6 da noite até as 6 da manhã não se passam mais caminhões na rodovia. E isso acaba atrapalhando muito quando todo o comércio, né, que a gente poderia ter com Roraima, e quem sabe no futuro, né, com uma Venezuela saindo do caos que ela está hoje em dia, a gente tem também com a própria Venezuela e com os próprios países do Caribe. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Obrigado, Oliver. Eu queria reforçar o que você falou, parabenizar o governo, parabenizar o PPI, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Desenvolvimento Regional, onde está o saneamento, por todo o trabalho que vocês têm feito. E aquilo, eu acho que o que o Oliver falou é muito verdade, que foi feito nos últimos 3 anos, porque a equipe de vocês, do PPI, já estava no governo anterior ali trabalhando em uma série de coisas dessas. Então, nos últimos 3 anos é muito mais do que nos últimos 30. Isso é absolutamente verdade. Mas mesmo assim ainda falta. Então, eu queria, sabe, Thiago, fazer uma provocação também para você, que é assim. Primeiro eu queria que você nos contasse um pouco de quais são os grandes projetos que vocês estão pensando. Você já falou dos aeroportos, já falou do terminal pesqueiro, falou de alguma... Quais são os grandes projetos que estão hoje em estudo lá no Coisa? Mas principalmente, se hoje assim tivesse uma fada madrinha aqui e que dissesse aqui, ó, Thiago, eu resolvi isso para você, o que deslancharia tudo aquilo? Ou melhor, no Aladim lá, né? Tem 3 pedidos aqui para fazer, para que a gente tenha a infraestrutura menos complicada, porque tudo isso que o Oliver falou, além de atrasar, custa. Quando custa, ela perde eficiência, ela torna-se muitas vezes inviável até economicamente no que ela tem que trazer, por causa da dificuldade gerada, né? Tá, Thiago, vamos lá. Obrigado, José. A maior concessão e estruturação do governo federal é a Ferrogrão. Né? Assim, é uma ferrovia totalmente greenfield, zero recurso público ali. Né? Assim, o único dinheiro público que está alocado no projeto é para obter a licença prévia ambiental, né? Que está sendo estruturada, os estudos sendo feitos pela EPL. Então, que é uma pequena, minúscula fração do custo do projeto, né? Então, a Ferrogrão, ela está atualmente no TCU, tá? E falando rapidamente as etapas de um processo de licitação, né? Primeiro, a gente tem um processo decisório, tomar a decisão de fazer, né? Às vezes esse processo decisório demora, mas ele é efetivado por meio de uma decisão do Conselho do PPI, que é composto por 7 ministros de Estado, mais o Presidente da República participa das reuniões. Então, tomada a decisão, são feitos os estudos de viabilidade. Esses estudos podem demorar, colocando uma média aqui entre 6 meses a 1 ano. Tá? Em alguns casos ele demora muito mais, depende do projeto. E após esses estudos aberta a consulta pública para consultar a sociedade sobre os estudos de viabilidade, minuta de edital, contrato. Então, geralmente, o governo recebe centenas, milhares de contribuições à consulta pública, então tem que ser avaliada essas contribuições, relatório feito, justificado que vai ser acatado ou não. Então, feitos os ajustes, um procedimento no governo federal é de ter o aval do Tribunal de Contas da União antes da publicação do edital. Então, a gente protocola os estudos, as minutas no Tribunal de Contas da União, e o tempo do tribunal é um tempo também que varia muito. As equipes são diferentes lá dentro, pode depois distribuído para o ministro relator ainda, então pode demorar 2 meses, 3 meses, no caso de energia, de geração no caso de linha de transmissão, por exemplo, ou pode demorar 1 ano, ou até mais de 1 ano, tá, para avaliação do órgão de controle.
federal. Então, no caso de ferrovias, por exemplo, que o maior prazo hoje lá no Tribunal de Contas da União chega, em média, 1 ano lá no Tribunal de Contas da União. Tá? Então, a Ferrogrão, por exemplo, foi protocolada no tribunal agora em julho. A gente ainda não consegue estimar quando tem esse aval lá do Tribunal de Contas da União. E, posteriormente, a gente publica o edital e leilão. Né? Então, entre uma decisão e ter uma licitação, é muito difícil concluir esse caminho todo em menos de 2 anos. Tá? Muito difícil. Então, os leilões que foram feitos no ano passado, muito bem conduzidos aí pelo ministro Tarcísio, pelo ministro Bento também, são de projetos que foram, de fato, assim, foram iniciados no governo anterior, né? O que é mérito dos 2 governos, né? De ter tomado a decisão, de ter começado o projeto e de ter continuado e concluído e feito a licitação com êxito. Então, a partir então a quantidade de grandes projetos que foram iniciados, né, no governo a partir de janeiro de 2019, eles vão começar a aparecer agora no começo do final deste ano, começo do ano que vem. Tá? Então temos a lista grande, o maior, como eu já disse, é a Ferrogrão. Temos os projetos de rodovias, concessões de rodovias, quase sempre são muito grandes, né? CAPEX, é investimento muito grande. Então, como citado aqui pelo Oliver, a BR-163 é uma das concessões de rodovias mais à frente aí no nosso cronograma. Houve um atraso aqui causado pela pandemia, nos projetos de rodovias, por conta da projeção de demanda para, né, a questão de uma estimativa de viabilidade econômica do projeto, teve que ser reavaliado. Houve um atraso em razão desse novo estudo, também no setor de aeroportos. Né? O setor de aeroportos teve perda de receita de 95% em alguns meses aí. Então, também teve que ser reavaliada a projeção de demanda. Mas a gente está muito confiante com a viabilidade dos projetos. Tá? E é difícil, eu acho que fosse para pedir a minha fada madrinha assim, alguns pedidos, né, ou o gênio da lâmpada, alguns pedidos. Nós temos, eu acho que, 2 déficits na estruturação dessas licitações, dessas concessões, na minha visão. Tá? É um déficit de burocracia, tá? de capacidade do governo de executar tudo esse volume grande. Né? E não só do governo, na verdade o governo ele quase sempre ele contrata consultores, né? Então é um volume muito grande para a quantidade de servidores e de capacitação que a gente tem dentro do governo federal. Tá? Então isso pode ser um pouco contraditório com a visão que se tem fora no setor privado de que há muito servidor, de que o custo da máquina é muito grande. De fato, ele é grande, mas, por outro lado, a gente tem muito déficit em alguns pontos específicos, né, de quantidade mesmo de pessoal para executar tudo isso. Tá? Então, por isso que o governo ele aciona todos os braços possíveis de estruturação de projetos. Né? Ele aciona o BNDES, ele aciona organismos multilaterais, o BID, né, nos dá muito apoio, e muito apoio também a estados, municípios, aciona o Instituto do PMI, então contrata consultores de diversas formas. Então, eu pediria, assim, aí é um pedido interno assim, né, ao governo, de que a gente focasse, né, a burocracia, direcionasse pessoal para estruturar mais concessões. Né, assim, isso acho que vai, principalmente o PPI, são suspeitos para falar, porque a gente confia muito no modelo de concessões. Né? E o segundo pedido ao gênio da lâmpada seria também uma mudança de viés dentro do Tribunal de Contas da União, de pensar as concessões como algo que gera os incentivos corretos para a prestação do serviço, né? E não pensar as concessões como uma obra pública, porque hoje o viés no tribunal é de avaliar
uma orçamentação lá feita lá na concessão, nos estudos de viabilidade, como se tivesse que acertar tudo que está ali, né? Acertar o valor da brita, acertar o valor da projeção de demanda na segunda casa decimal, e tudo isso gera uma perda de tempo e um esforço por parte deles e por parte do governo que muitas vezes é inútil, né? Assim, o mercado vai corrigir, a licitação vai corrigir, né? Qualquer questão de diferença de avaliação do projeto. Obrigado, Thiago. Eu acho que o Thiago quis falar para nós o seguinte, eu vou tentar traduzir aqui e vou dar opinião pessoal, não tem nada de institucional nem nada. Quando a gente fala de funcionários públicos em excesso, eu acho que não está certo, mal localizados. Eu tenho certeza absoluta que conseguiria, com o mesmo contingente, prepará-los mais para aquilo que é o objetivo de Estado, objetivo de governo, do que isso aí. E outra coisa, eu acho também, quando você fala de órgão de controle, eu acho que nós viciamos ao longo dos anos em nos preocuparmos com o meio e não com o fim. Então nós somos viciados na forma e não no resultado. Então eu acho que no fundo os dois foram mais ou menos parecidos. Cláudio, agora o teu pedido, por exemplo, agora é o pedido nosso. Nós somos um investidor, nós queremos entender quais são as grandes oportunidades que a gente tem na Amazônia. Na tua visão, quais seriam as grandes oportunidades de investimento, já que você trabalha muito com isso, você dá consultoria muito para as empresas, quais seriam os ramos de atividade, os locais que você vê como os mais promissores em termos de resultado para o investimento? E como isso também, porque na verdade a Amazônia acaba se relacionando com 9 países, o Oliver no começo falou isso, né, vamos dizer, desse mercado regional ali que você acaba criando, né, e também com 9 estados da federação aqui que estão fora da Amazônia. Conte para nós qual é a boa opção aí, Cláudio? Bem, vamos lá. Acho que depende o tipo de investidor, mas vamos de uma forma bastante sintética. Eu acho que é uma demanda de investimentos voltados para o bem-estar da população muito grande, uma população pouco atendida historicamente. Eu diria que hoje, dado o novo marco do saneamento básico, já aprovado, há um interesse crescente de investidores, inclusive de empresas brasileiras que não estão necessariamente no setor de saneamento básico, mas estão no setor, digamos assim, de concessões na área de saneamento básico. Então, eu acho que, em primeiro lugar, se alguém viesse me perguntar, eu diria, olha, essa é uma região mal atendida na área de saneamento básico, de um lado. Tem um novo marco já aprovado e você tem um potencial de atendimento, de expansão muito rápido. Então, acho que então, em termos de melhoria da qualidade do bem-estar, que é a melhoria da qualidade de vida da população, bem-estar das famílias, tem um potencial muito grande. Primeiro, então, esse saneamento básico. Segundo, eu acho que é uma região ainda, e nós vamos ouvir no próximo painel, com potencial muito grande energético, contudo, nos novos termos, digamos assim, né? Ou seja, a gerar todo o conceito de geração distribuída, eu acho que tem um potencial muito grande na Amazônia, exatamente pelo fato que uma boa parte da população está, digamos assim, fragmentada, né? Uma fragmentação demográfica, né? E, ao mesmo tempo, você ouve, nos últimos anos, nos últimos 5, 6, 7 anos, enfim, uma queda muito acentuada do preço, do custo dos equipamentos, etc. Então, isso é uma segunda área que também eu acho que há toda a área de geração distribuída em bases renováveis é um potencial enorme, pouco explorado. Enfim, quando a gente pensa em geração distribuída, renováveis, a gente pensa muito mais no Nordeste, que efetivamente a área eólico-solar, potencial muito grande, onde tem se direcionado uma boa parte dos investimentos, e ainda se pensa muito pouco na região amazônica, apesar do potencial. Terceiro, eu acho que, e o Olivier já mencionou isso,
eu acho que há uma demanda reprimida de investimentos de integração. Integração doméstica, mas integração também com os nossos vizinhos. Enfim, quando você sai do Peru, entra no Acre, sai de uma rodovia de classe A e chega no Acre, realmente é uma tristeza, digamos assim, para quem já fez esse percurso. Não apenas a qualidade da rodovia é muito pior, e, consequentemente, o número de acidentes maior, mas é um contraste tão gritante entre a margem peruana, digamos assim, e a margem brasileira, que efetivamente é um soco no nosso estômago, para não falar de uma outra forma, nós enquanto brasileiros. Então, de novo, existe uma demanda reprimida por investimentos em infraestrutura que integrem a região. Eu gostaria, nesse momento, aproveitar algo que foi dito pelo próprio Olivier, enfim, e também eu acho que o Thiago mencionou, a BR-163. Eu acho que o Olivier tocou num ponto muito importante. A BR-163, houve um esforço do MINFRA, do terminal asfaltamento, dezembro do ano passado, enfim, o ministro Tarcísio se empenhou bastante, mas nesse momento, exatamente dado a agressividade, enfim, do clima, o asfalto não está se comportando muito bem, digamos assim. Ou seja, a deterioração é rápida. Seja porque o volume de cargas é muito grande, seja porque as intempéries são muito fortes, são muito grandes, é um clima muito agressivo. E, claro, você não há recursos para recapear aquilo com base em concreto, que em si poderia ter durabilidade maior, etc. Enfim, o que é necessário fazer nesse momento? E aí vai uma proposta concreta, objetiva, enfim, que efetivamente vai atrair os investidores. Concessão, mas com todo respeito, não de 10 anos, 30 anos. Uma concessão de 10 anos não vai atrair nem produtor de asfalto. Nós fizemos uma conta rápida, não se sustenta. E não há razão de reduzir o prazo de concessão por conta da Ferrogrão. Isso é uma distorção. Eu já me manifestei isso anteriormente, inclusive ao próprio MINFRA, com todo respeito. Enfim, a concessão tem que ser de 30 anos, uma concessão regular, que essa estrada ela pode ser um modelo, sim, um modelo de sustentabilidade. Então, vamos concessionar por 30 anos e vamos exigir do concessionário um novo modelo de sustentabilidade na área rodoviária. E depois, uma vez obtido isso, se a Ferrogrão ainda for viável, faz-se a Ferrogrão. Mas, pelas nossas contas, a Ferrogrão, com todo respeito, não é viável economicamente se a BR-163 ela for concessionada por 30 anos e houver enfim, a projeção de haver uma terceira pista construída, não necessariamente duplicação, você não precisa da duplicação necessariamente, mas a construção de uma terceira pista e no interior, no quadro de um projeto muito bem feito com base em sustentável, com base no desenvolvimento sustentável da região. Esse projeto, 163, 30 anos, terceira pista, modelo de sustentabilidade, vai atrair um conjunto grande de investidores de primeira linha. Então, estamos aí dando um exemplo de algo que eu vou aproveitar uma carona com o que o Olivier acabou de mencionar. Isso faz todo sentido para aquela região e há muitos outros projetos de infraestrutura. Finalmente, vou citar uma outra dimensão que nós praticamente não tocamos aqui, mas é fundamental, chama-se telecomunicações. Uma região com essa extensão, a territorialidade, a complexidade territorial do Amazonas, nós que já estivemos lá para cima e para baixo, muitos daqui, praticamente todos aqui já estiveram lá para cima e para baixo, sabe como isso é fundamental e como os custos caíram ao ponto que você pode efetivamente interligar a ligação. Mais uma vez, é um caso de falha
dramática de governança. A Telebrás, revivida há poucos anos atrás, não voltou, não disse ainda o que veio. Enfim, nós poderíamos ter tido soluções muito mais eficientes, a menor custo, com envolvimento privado. Você não precisa do setor público para isso. De novo, Olivier, pegando carona no que você disse, desde que você tenha um quadro regulatório, primeiro, um quadro legal que dê segurança jurídica, um quadro regulatório que diminua o grau de imprevisibilidade regulatória. Enfim, e um plano que aponte os próximos 20, 30 anos vão ter muitos investimentos com investidores privados. Essa é a nossa experiência, essas são as experiências, é verdade, diárias, Zé Carlos. Enfim, então, de novo, não faltam investidores, não faltam recursos, não falta gente competente. Nós estamos vendo aqui nessa mesa, Brasil, com todo, não é nenhum ufanismo, pelo amor de Deus, muito longe disso, mas certamente não é um problema de capital humano no nosso país. Gente competente fora do governo e no governo há muito. O que falta? Falta segurança jurídica, número 1, previsibilidade regulatória, uma articulação, governo, setor privado, sociedade civil, uma concertação em prol do desenvolvimento sustentável, no caso específico da região amazônica. Eu não sei se isso responde, Zé Carlos, mas eu posso lhe garantir que a região tem um conjunto de atributos capazes de atrair os investidores privados, seja para melhorar a qualidade de vida da população, deu exemplo de saneamento básico, mas tem também o exemplo de telecomunicações, seja para garantir maior competitividade das empresas, na integração regional e integração, sim, com os nossos vizinhos. É verdade, a Venezuela está passando por momentos difíceis, mas isso vai ser superado. Daqui a poucos anos você pode ter uma nova Venezuela com um potencial econômico enorme, que nós sabemos que tem, e quem pode realmente usufruir e explorar, ou melhorar, ou de alguma forma, é a região amazônica, que está ali ao lado, pelo amor de Deus. Enfim, então, de novo, há um potencial grande, não apenas, acabei de dar o exemplo de integração com o Peru, nós temos todo um conjunto de países que estão no redor, fazem parte da Amazônia, na realidade, não da nossa, mas fazem parte da Amazônia, e que devem ser melhor integrados com a nossa Amazônia. Enfim, então é isso. Eu acho que investidores têm um interesse muito grande. E um último ponto aqui, se me perdoa, um último ponto apenas, é que nós temos que aproveitar um momento onde a marca é fortíssima, ela é veiculada, ela é discutida, temos que saber fazer desse limão, há um pouquinho de limão aí, sim, numa limonada, em primeiro lugar, para a população, para o nosso país, para a sociedade, digamos assim, da Amazônia, né? Não é só amazonense do estado de Amazônia. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelas tuas brilhantes colocações aí. Eu queria perguntar ao Ernesto, e aí já estamos indo para o final, passaram muito rápido essas 2 horas aqui. É o seguinte, Ernesto, como que o BID pode auxiliar exatamente com inteligência, com financiamento, com condições, para que a gente desenvolva melhor a infraestrutura da Amazônia, e também como que quem tiver interesse deve proceder para aproximar dos bancos multilaterais, aí, principalmente o BID, que está fazendo uma grande parceria com o governo brasileiro. Como é que a gente pode fazer para efetivamente o resultado acontecer? Tá, Ernesto, por favor. Por favor, Ernesto. Sim, na minha opinião, o BID está oficialmente com uma visão única. E nós temos aí o poder de poder aplicar, mas o que acontece é que eu vejo que talvez com uma implementação de séries de implementações técnicas, com diálogos, e que já está acontecendo em Brasília, mas também o tal conhecimento que o banco tem como uma infraestrutura sustentável e financiamento climático, em, por exemplo, esforços para a biodiversidade,
E também, como comentava o Cláudio, nós temos que direcionar as características da população, onde nós temos muitas coisas, e de fato o banco já está iniciando com uma determinada iniciativa para um fundo para promover e também financiar algumas iniciativas da Amazônia, e com essa visão de sustentabilidade. Então, escutava o Cláudio que comentava sobre essa rodovia que está sendo, se poderá se transformar como autossustentável e apresentar também, e apoiar também a esse tipo de proposta como uma ferramenta específica para esse tipo de rodovia. Nós temos muitos elementos que podem ser tratados e que também podem ser organizados para determinados fins, e também para melhorar esses projetos. Eu acredito que a primeira ação seria, inicialmente, dialogar com o governo e também pelas entidades públicas, identificar quais são as áreas que o banco poderia realmente participar. E eu acredito que na área de sustentabilidade também, e também no caso de infraestrutura, nós também já estamos iniciando e também conceitualizando uma espécie de programa para poder fazer este tipo de apoio. Eu acredito que poderíamos também impulsionar essas ideias e também criar medidas a partir de empréstimos e cooperações técnicas. Nós temos grandes possibilidades. E também nós temos isso tudo bem pensado para um grande diálogo. Como que as pessoas acessam? Como as pessoas podem aceder? Como as pessoas podem aceder? Eu acredito que uma forma seria através, em Brasília, do BID, porque nós temos aí um portfólio, representantes que se chamam Borden, e que também nós temos aí o e-mail, que é bem mais fácil, deixa eu ver, o e-mail, e através do e-mail, deixa eu procurar aqui, estou procurando. Eu acredito que é morganben@iadd ou iadb.rv. Acho que é isso. E, bom, através desse também, vocês podem ter algum outro tipo de apoio. Eu também estou à disposição para poder fazer esse tipo de conexão também, se interessam. Ok. Obrigado, Ernesto. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, ao Oliver, ao Thiago, ao Cláudio, ao Ernesto, agradecer a participação brilhante de todos vocês, colocando as coisas aqui, agradecer a todos que nos assistiram neste período, destinaram um pouco do seu tempo para escutar um pouco de infraestrutura de Amazônia, de infraestrutura para melhorar a vida das pessoas. Acho que é disso que a gente está falando de melhorar a vida das pessoas. Quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês, ao meu amigo Marcelo Tomé, presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, pela essa bela iniciativa, pela CNI, e temos certeza absoluta que todos juntos nós podemos construir um Brasil muito melhor. Muito obrigado, a atenção de todos.